Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Eu sou o professor Walter Capanema. Aqui estamos com uma convidada maravilhosa, a incrível professora Viviane Maldonado, a rainha da LGPD. Professora, que honra ter a senhora aqui. Isso não foi treinado antes. Por favor, professora, que alegria. Muito obrigada, Walter. Oi, pessoal. Hoje estou aqui no Rio de Janeiro. Vim a convite do Walter, também, entre outros compromissos, gravar aqui um bate-papo. Não é aula, tá? Não esperem uma aula. Um bate-papo sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Professora, a LGPD já está aí com diversas polêmicas. E o nosso papo de hoje seria qual? Olha, o que você quiser, né? Mas eu acho que a gente não planejou, gente. Pode acreditar. Aqui é tudo no... Quem sabe faz ao vivo. Exatamente, sem script. Na verdade, eu acho interessante a gente tentar abordar um pouquinho qual é o estágio atual das coisas. Porque Perfeito. A gente praticamente está no meio do caminho, né? Meio ano. Exatamente. Então, passou o ano e falta o ano. Então, Exato. A gente está mais ou menos nesse meio do caminho. E o que eu tenho percebido, já que isso é um bate-papo, eu vou falar o que eu estou percebendo nas minhas aulas, em evento, em coisa, né, que a gente circula aí por vários lugares. Perfeito. Que as pessoas, Walter, ainda não sabem o que é LGPD. Com certeza. Não sabem. Chama às entendeu? vezes de LGBT. Você recebeu um negócio no WhatsApp, Eu vi. né? Gente, vocês receberam isso? Tipo, enfim, tem de tudo, né? A gente não sabe se foi É uma causa proposital ou não. importante, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, eu normalmente dou uma sondada, né? Quando tenho dado, né, graças a Deus, algumas palestras por aí, as pessoas falam, eu falo assim, gente, porque todo mundo chega lá com um cara que conhece, Sim, né? sim. Mas aí quando você pergunta, por exemplo, porque eu sou da teoria que tem que estudar o regulamento europeu antes, Sim. né? Eu numa plateia de 200 pessoas, eu falo assim, quem leu o regulamento europeu? Aí tipo tem que deve ser mentira, né? Você quer aparecer. E a Lei Geral de Proteção de Dados, a pessoa fica repetindo que nem um papagaio, Sim. mas também não estudou Exatamente. ainda, né? Então o que significa isso na prática, né? Significa que, e isso é para quem está nos ouvindo, né, isso representa uma grande oportunidade para as pessoas que gostam desses temas, né? Ou seja, muito embora a gente perceba muita gente aí dando solução mágica, até coloquei esses dias aí, até fiz uma brincadeira lá no meu LinkedIn, tem muita gente oferecendo de tudo, mas o que é mais importante é o seguinte, o Brasil é um país gigante e representa muita oportunidade para as pessoas. Para né? todo mundo, né? Para do todo direito, mundo. da tecnologia, Sim. para áreas específicas, né? Exatamente, e eu sempre tenho falado, por exemplo, para quem queira mergulhar de fato nisso, né? Você tem tantas opções, né? Você pode ir para o mundo corporativo, Sim. né? Por exemplo, sei lá, seja como você falou, de TI ou do jurídico, tal. Só que você sempre tem que estudar outra área, né? Exatamente. Não adianta ser um advogado clássico que não sabe nada e não adianta ser o cara high-tech que nunca leu a lei ou que não sabe nada. Então tem que se preparar, tem que estudar. Mas você pode ir para o mundo corporativo. Por exemplo, outra coisa que existe muito na Europa, né, essa questão do DPO as a Service, né? Então, na Europa surgiu esse segmento, que é sensacional. Então, eu conheço empresas, né, particularmente em Portugal, não são tantas, mas assim, que hoje trabalham com um grupo de DPOs, né? Tudo bem que o DPO aqui é um pouco mais light, até a gente já conversou sobre isso, né? Mas eu acredito sim que o DPO, com o passar do tempo, vai ganhar aí a sua relevância, muito embora não exista a literalidade da lei nas funções, Normalmente nessas empresas em Portugal, esse grupo de DPOs era composto de quê? Advogados, TI? É uma mescla. Né? O que acontece é o seguinte, imagina alguém, tipo assim, alguém que está assistindo, ok, vou ser empresário. Então o que ele vai fazer? Ele monta a PJ dele, de serviços de consultoria, e isso é muito bom, porque as pessoas não pensam, né? Que o Brasil, se você for puxar por esses indicadores Sebrae, não sei o que, a grande parte das empresas no Brasil são pequenas empresas e médias empresas, né? Sim. Que bem ou mal elas não vão precisar do DPO, mas elas vão precisar da adequação à lei, né? E como elas não sabem nada, então o que elas vão fazer? Elas não vão contratar uma coisa, um profissional caríssimo, isso, aquilo. Muito provavelmente, e considerando essa questão da falta de conhecimento mesmo, elas vão buscar um serviço de consultoria que oferte ali um padrão mínimo de implementação adequado à realidade dela. Então, por exemplo, essas empresas e tal, como aconteceu, posso falar provavelmente em outros países, eu conheço mais Portugal, né? O que acontece? Esse empresário, ele acabou montando um grupo de pessoas e ele atende vários clientes, né? Então, em vez de alguém, por exemplo, no caso, contratar um DPO por X mil euros, não sei o quê,
vai contratar por uma fatia disso, Sim, sim. e aí ele vai montar o cronograma dele, vai montar o projeto específico para aquela empresa, e ele pode trabalhar diluidamente. Só que um cara não faz nada, então respondendo a sua pergunta. Então ele compõe um grupo e aí fala, olha, você vai ficar com essa empresa, você fica com essa empresa, não sei o que, e assim vai, entendeu? E o cara fica lá, só administrando. Comandando, é o grande maestro. E você acha que vai Exatamente. surgir um mercado de nicho? Em Um que DPO sentido? só para marketing, um DPO só para saúde, esse DPO da service? Ou seja, eu tem um acho, nicho no assim, mercado? eu não conheço nenhuma experiência assim, Sim. relevante nesse aspecto que eu já possa ter percebido, Aham. né? Mas o que a gente sabe, quer dizer, eu não sei, talvez, por exemplo, Portugal é um país muito pequeno, Sim. né? Assim, em termos de quantidade mesmo de pessoas, Uhum. né? Portugal inteiro tem 10 milhões de habitantes, né? Então, eu realmente acredito que no Brasil existe um mercado muito mais favorável para isso, Uhum. né? Porque você pode, de fato, ter uma expertise adicional. Então, por exemplo, o marketing, até para quem não sabe, a gente estava conversando um pouquinho sobre marketing, nem era sobre a palestra. Um pouco antes aqui de começar a gravar, e a gente estava realmente falando essa questão do legítimo interesse, de consentimento, quer dizer, a pessoa que tem essa expertise, e a gente sabe que, por exemplo, o marketing digital no Brasil é muito forte, Exato. né? Muito forte. Então, eu não tinha nem pensado nisso, mas é uma ótima ideia que se possa, por exemplo, ter um atendimento específico para essas empresas todas, por exemplo, de marketing digital, Exatamente. que vão ter que fazer as suas adequações de privacy policy, privacy notes e tudo mais. O e-mail marketing, né? O meio marketing e a própria concepção em si, né, da questão relacionada, por exemplo, à base de dados, né, porque fica sempre aquela coisa, antigamente as pessoas, né, compravam, né, bases e bases e bases para inflar o negócio, né, e mandar, então a gente sabe que essa questão do opt-in, opt-out, tudo mudou, né? E você acha, pegando o gancho, a gente está falando de e-mail marketing, você acha que o spam vai morrer com o LGPD? Bom, deveria já ter morrido, deveria. pela exceção, né? Já deveria ter morrido, né? Mas assim, eu não sei a tua percepção, mas a minha percepção pessoal é que já diminuiu muito, no geral. Sim, sim. Assim, o Como era volume o volume de coisas que eu recebo na minha caixa, Sim. entendeu? Eu acho que já... Mas eu sou nerd, né? Eu dou unsubscribe, porque tem gente que não tem paciência. Tem gente que fala assim pra mim, pô, Viviane, você não tem medo de quando você clica lá naquele link de seu vírus? Eu falei, pode ser, mas eu sempre arrisco e eu acabo fazendo unsubscribe. Eu não sei, mas no geral, independentemente do unsubscribe, eu tenho a impressão que já reduziu talvez mais de 50%, né? Então, essa coisa... Porque, gente, para quem ainda não está muito familiarizado, não pode. Você precisa ter a base prévia, que no caso é o consentimento, né? E para quem ainda não estudou exatamente, eu costumo dizer o seguinte, a gente saiu do quê? Saiu do universo opt-out, que era aquele que você vai lá no finzinho do e-mail, unsubscribe, descadastra, se você não quer mais receber esse e-mail, tá. Agora, pessoal, é outra realidade. É o mundo do opt-in, ou seja, o opt, no caso, é de option, né, de opção mesmo. Então, na verdade, você só vai poder mandar para quem? Para quem já deu mesmo a opção de entrar naquela lista, né? Então, o ponto é esse, né? Não, isso é fantástico. Qual outro mercado, assim, que você acha que vai ser muito impactado pela proteção de dados? Saúde. Saúde, né? Saúde, porque a gente tem a questão dos dados sensíveis, né? Então, essa é uma preocupação adicional, né? Já houve também a alteração, a última alteração já incluiu também serviços, saúde e tal. O fato as pessoas às vezes me perguntam, né, o porquê dessa diferença, vamos dizer assim, de tratamento mesmo, né, com relação ao dado comum e ao dado sensível, né, essa categorização. Porque eu digo o seguinte, vamos supor, se você recebe aqui uma informação, um número de RG, por exemplo. O número de RG é um dado pessoal, certo? Sim. Porque é um elemento identificador de uma determinada pessoa. Mas você concorda que ele não diz nada sobre a pessoa? Sim. É um número, tudo bem. Aí você vai descobrir quem é. Agora, quando você já coloca algumas circunstâncias, como no caso, por exemplo, dentre outras circunstâncias, o dado da saúde, aquilo diz muito sobre a pessoa. Exato. Então já é uma informação em que você está ali entrando no âmago daquela pessoa. Como outros exemplos óbvios, um e-mail, uma senha, enfim, uma série de coisas, quer dizer, senha propriamente dita, nem dado pessoal, mas enfim, qualquer outra com endereço. Tudo bem, você pode dizer endereço, o cara é rico ou pobre, né? Isso você pode até deduzir, mas você pode ser induzido em erro. Exato. Agora, você ter uma informação de saúde é um
fazendo uma analogia, é um raio-x mesmo É da verdade, pessoa, é verdade. né? Eu Então, acho interessante que você fez essa diferenciação, né? Que o dado sensível ele revela muito mais da pessoa do que o sim. dado O que é convencional. um CPF? Por exemplo? Exatamente. Nada, nada. Se você olhar um CPF, você não sabe se é homem, você não sabe se é mulher, nada, entendeu? Pode ser que você identifique lá pelos 2 dígitos da onde é o estado, é o Exato. máximo que você vai Não vai muita conseguir. coisa. Você não vai, talvez você saiba pela numeração se é jovem ou se não é jovem, É, mas não diz muito mais que isso. exatamente. Não diz se é homem, não diz etnia, preferência, saúde, biotipo, não diz Exatamente. nada da E pessoa, eu acho né? um assunto que vai dar muita dor de cabeça é biometria. Em tudo, condomínio, tudo. Agora, como fica a questão da biometria? É um dado sensível. Uhum. Eu tenho que entrar num prédio, eu tenho que fornecer a biometria, seja pela impressão digital, seja aquela biometria facial. Eu posso me negar? Então, aí, assim, é minha opinião, né? Sim. Eu acho que aí você tem o legítimo interesse do ponto de vista da questão da segurança, né? E acho que nesses casos em que a biometria é utilizada, por exemplo, você vai entrar num prédio, né? Então, isso é uma coisa que, bem ou mal, reverte positivamente para toda a sociedade, ou pelo menos para aquela coletividade de pessoas, do ponto de vista da segurança. Então, não é uma utilização predatória, Sim. não é uma utilização, vamos dizer assim, que vá necessariamente reverter alguma coisa negativa para o próprio titular, né? Não deixa até de ser benéfico para o Sim. titular. Porque vamos supor, você está entrando num edifício qualquer, né? Ah. Se entrou um cara ali do lado, você não passou por nenhum, você pode ser assaltado você mesmo Sim, ali sim. dentro, sei lá, entendeu? Pode ser furtado, qualquer tipo de coisa, Mas você né? não acha que de repente os dados biométricos só deveriam ser usados assim como último caso? Porque se vazarem esses dados biométricos, é o dado biométrico que às vezes eu utilizo para acessar o banco, para acessar a academia, para acessar tudo. Não deveria ter, digamos assim, de utilizá-lo como último caso para identificação? Sim, na verdade, Uma né? menor numeração A do usuário. lei, né, num sentido geral, tirando essas questões específicas, né, relacionadas mais a aspectos ligados à segurança, em que a Sim. tendência é a utilização do legítimo interesse, mas toda vez que você vai utilizar um dado considerado sensível, você tem que ter um consentimento de uma outra categoria Sim. que não é uma categoria do dado comum, como por exemplo, você vai fazer uma compra que você fornece lá, se bem que no caso a compra, a base seria o contrato, mas Sim. qualquer outra situação que você forneça os dados, esses dados banais, data de nascimento, apesar que data de nascimento é ruim. Gente, não Quando você pergunta passa minha dos idade, 20 que eu tenho anos, problema com isso. Nossa, eu pareço mais novo porque eu vou confessar, fiz uma maquiagem aqui rapidamente, então eu pareço mais novo. Mas normalmente as pessoas não se incomodam muito de dar determinadas sim, informações. verdade. Agora, já para haver o tratamento dos dados biométricos, já há um consentimento que precisa ser destacado, tem que ser mesmo muito específico para aquela atividade. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que é bastante comum. Imagine você, Walter, que Sim. decida se matricular numa academia de ginástica. Não que você precisando. esteja precisando. Não, obrigado. Pode terminar o vídeo por aqui, por favor. Boa tarde a vocês. Então imagine o seguinte, você vai lá, aí imagine que você seja uma pessoa, Sim. que você seja uma pessoa antissocial, por exemplo, você fala, não quero saber, não quero falar com ninguém. Eu quero chegar Acertou. lá, é assim? Exatamente. Eu quero chegar lá, ir nas máquinas ou ir na esteira, fazer meu treino, no máximo tomar um banho rápido e vazar. Tchau, Sim. área. Imagina que você seja essa pessoa, ok. Então você concorda? Agora imagina que você não seja essa pessoa que você fala assim, putz, eu preciso emagrecer, eu quero um treino muito definido. E aí imagina que lá na matrícula a pessoa diz o seguinte, doutor Walter, o senhor pretende, nós temos aqui um trabalho que o senhor vai medir já fez aquele exame que é uma tortura de... aquela que põe aquelas coisinhas para dizer sua dobra. Imagina falando assim, nós precisamos, você vai subir na balança, eu vou talvez até pedir algum exame adicional, ou se eu tenho problema na coluna, um raio, sei lá, qualquer coisa assim, né? Então, veja bem, isso não pode ser íncito da atividade, entendeu? Por quê? Porque o contrato, o CORA ali, qual é? Uma contratação para utilização da academia, vamos dizer, né? Então, se hipoteticamente você optar por fazer esse trabalho adicional, esse perfil mesmo, né, esse treino montado para você, nesse caso específico de academia, aquilo ele se distancia um pouquinho do core, né? Ele é o core, mas não precisa daquilo para a atividade funcionar. É algo, como diriam
uma pessoa que eu conheci, é um plus plus a adicional a mais. É um plus adicional a mais, né? Muito bem. Então, para isso, você tem a base contratual Sim. da sua relação, você, academia. Exato. Mas aí você vai ter que dar um consentimento para esse plus adicional a mais, para que, por exemplo, você forneça os seus dados e eles analisem, para te falar, ó, este é o seu treino mágico, né? E será que as pessoas vão fazer na prática? Porque é muito detalhe, né? É muito detalhe. A gente tem que estudar, né? Que a gente fala assim, eu tenho escola, né? Que você sabe que agora eu sou metida empresário, e o professor Walter já está mesmo na docência há milênios, tem escola dele. E nós, por que a gente está sentado aqui? Porque a gente acha... Né? União. Porque a gente tem que estudar, gente, Exatamente. pelo amor de Deus. Falando de estudo, momento merchan. Vamos falar dos livros da professora Viviane. Meu Agora aqui, Deus! olha, os 2 livros delas aqui. Obrigada, Walter. Muito Grande obrigada. sucesso. Obrigada. Ela prometeu que depois vai dar autógrafo. Muito obrigada. Professora. E olha, Pois não. já valendo aqui a dica é o seguinte, Obrigado. falando em estudar, eu vou até mencionar o seguinte, esse livro azul, se você comparar com o livro amarelo, você vai ver que o livro azul é um livro um pouco menorzinho, entretanto, é aqui que está o segredo de tudo. Por quê, Walter? Porque Então, você primeiro ler esse aqui, tem que você começar por aqui, compra os dois. Viu? Ó, merchan. Não, eu sou meio ruim de merchan, vou deixar olha, isso com ele. Compra esse aqui primeiro, porque é de onde veio tudo, né? É de onde veio É a nossa tudo. inspiração. O livro da GDPR e depois o livro... LGPD. O segundo da E por série. que ele é mais gordinho? Ele é mais gordinho, tem mais conteúdo, porque na realidade a gente incorpora aqui nesse livro algumas coisas, Sim. já a menção ao próprio GDPR. Entretanto, por que tem que ler o GDPR? Porque você vai começar puxando lá desde entendeu? Toda a história da proteção de dados. E assim, muitas pessoas... Isso é batata mesmo. As pessoas, por exemplo, é super comum, elas falam assim, Viviane, vamos supor que eu falo que é começar de trás para frente, né? O cara leu a LGPD, já acha que é especialista, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele fala assim, tá, mas nem tem material, não tem nada, porque não tem, a gente não tem material. Agora as pessoas estão começando a produzir interpretações da lei. Quem já estudava GDPR consegue fazer analogias, tem uma outra profundidade. Mas vamos dizer que a pessoa começou só da lei. Aí ela não encontra nada, ela fica deduzindo. E é muito comum, por exemplo, e é só apenas um dos milhares de exemplos, que as pessoas falam assim, escuta, por que o nosso legislador, imagina que ela nem sabe que existe GDPR, por que o nosso legislador, por exemplo, não incluiu os dados corporativos na lei? Porque pensa bem, se me vaza uma folha de pagamento, uma folha de pagamento não, porque identificaria, um faturamento, por exemplo, um faturamento, um segredo industrial, uma patente, são coisas graves. Exato. Claro que são graves, imagina que vaza uma patente da Coca-Cola, entendeu? São coisas gravíssimas, tudo bem. As pessoas falam, poxa, pela relevância, a lei não deveria cobrir também os dados corporativos? E a resposta é não. Ah, mas como não? Foi uma opção pura e simples? Não, não foi uma opção pura e simples. Que o cara olhou e falou, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por quê? Porque a lógica da proteção de dados, ela vem de lá do ambiente da Segunda Guerra, quando se estabeleceu pela primeira vez o reconhecimento do direito à vida privada e à privacidade como direito fundamental. Então, o que significa dizer? Aquilo depois veio evoluindo ao longo das décadas, até que você tivesse o direito à proteção de dados como um direito destacado do direito à privacidade. Então, tudo estava focado no quê? No ser humano. Né? Tanto é assim que agora tem a PEC 17, né, proposta de emenda constitucional, com a finalidade de incluir lá no artigo 5º da nossa Constituição, o que já existe na Europa, um novo direito, o direito à proteção de dados. E quem não é da área, às vezes a pessoa fala assim, não tem uma sobreposição, e aí eu tenho que contar toda a história. Não, gente, não tem, porque proteção de dados é uma coisa, privacidade é outra. E tem muita gente que fala que proteção de dados tem a ver especificamente com privacidade. Mas não é sinônimo, né? Exatamente. Tem a ver, mas ele já é um estágio posterior, né? Na época, na Segunda Guerra... É como se a proteção de dados fosse mais ampla do que a privacidade. A proteção de dados engloba todos os dados do indivíduo, inclusive os da privacidade e intimidade. Ah, eu acho que concorda? Não. Não. Ela não concorda comigo, corta essa parte. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não sei. Aí cada um tem a sua opinião. Desculpa, eu pressionei. Mas, por favor. Não, porque veja bem, imagine o seguinte, você está colocando como continente a proteção de dados e a privacidade como um elemento interno, né, intrínseco. Eu coloco a proteção de dados algo mais amplo, e a privacidade e a intimidade fossem espécies,
Porque dados em relação Então, mas- sensíveis tem a ver com intimidade. mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Pois não. Imagine que você, Walter, Walter. agora eu tô colocando tudo ele, nele, lá vai ele. Na academia. Que você, não, agora não é na academia. Imagina que você espia um buraquinho da fechadura. Sim. Uma pessoa, Nunca aí aconteceu. cada um pensa o que Nunca quiser. aconteceu. Aí você imagina o seguinte, você espia um buraco da Ah. fechadura, o que está acontecendo ali Sim. do lado de lá? Onde isso vai chegar? Não, acabou. O exemplo é só esse mesmo, eu não vou avançar. Sim. Muito bem, aquela pessoa que está ali naquele outro ambiente, ela está tendo a privacidade dela violada, Sim. certo? Ela poderia falar assim, ei, você está ofendendo a minha privacidade, vou processá-lo, Uhum. porque você não respeitou. Você lembra antigamente que tinha aquelas coisas de espelhinho e vestiário? Sim, Ai, sim. coisa das antigas, Sim. eu olhar as moças trocando de roupa no Sim. vestiário. Então, o que eu estou falando É existe verdade, na face da verdade, Terra. sim. Isso ofende a privacidade. É. No entanto, não tem nenhuma relação com a proteção de dados. Por quê? Porque não está havendo tratamento. É um bom argumento. Aí, ó. Entendeu? Assim, Bom. essa é a minha visão, né, gente? Mas Bom aí argumento. cada um. Então, você está ofendendo a privacidade. Então, Mas a olhando pelo privacidade. buraco da fechadura, eu não estou captando? Mas você não está registrando, né? Você não Na está mente, incorporando. isso na Ah, na mente. Bom, é o que eu falo. Olha Na lá, opinião, olha cada um. lá, olha. Não, mas esse argumento que está brincando, eu acho muito interessante. Realmente é algo que faz sentido, né? Faz sentido, é algo bem interessante. Então, assim, essa é a minha visão pessoal. Eu já vejo exatamente o contrário. Eu vejo a privacidade como um Aham. conceito mais amplo e, na circunstância específica onde existe o tratamento, é que você foca na proteção, é que emerge a questão da proteção de dados. Minha visão, Não, né? muito bom. É bom a gente ter visões assim diferentes, porque a gente vai conversando. Mas eu não quero dizer que eu esteja certa. Essa é apenas a minha Eu achei percepção. interessante, muito interessante essa observação. Né? Porque eu acho que você consegue vislumbrar na vida real muitas circunstâncias de ofensa à privacidade e à vida privada e que não tem a natureza do tratamento. Porque o que é o tratamento? Uhum. Né? O tratamento é qualquer atividade que você faça com dados pessoais, Uhum. propriamente ditos. Então você pressupõe o quê? Uma, entre aspas, apreensão prévia, porque o tratamento se inicia com uma coleta. A coleta não é no olho, né? A coleta é uma coleta, entre aspas, material, que pode ser em ambiente físico ou digital, né? Logicamente. Então, a partir dessa coleta, que é o ponto zero do tratamento, e aí todos os demais desdobramentos, né? Aí, de fato, você, vamos dizer assim, você está inserido no contexto de tratamento. Agora, então, por um outro aspecto, então, se você fotografasse a pessoa, aí você está coletando, de alguma maneira, você está materializando. Interessante. Isso dá para fazer até um próximo vídeo só sobre isso. Polêmica da LGPD. Eu não sei se está certo ou está errado, é a minha Não, mas eu visão, achei né? A minha visão. Aproveitando que você é excelente, dá pra gente fazer perguntas assim de improviso. Gente, olha, agora já vai me ferrar. Uma das aqui. perguntas mais difíceis é: o que é, meu Deus do céu, legítimo interesse? O legítimo interesse é complicado mesmo, é para pegar mesmo, né? Então, o legítimo interesse... Esses 3 exemplos. O legítimo interesse, ele foi colocado, né, lá no GDPR, por isso que eu falo, estudem, né? Lá até mais fácil, lá são 6 bases legais, aqui são 10, né? Aqui no Brasil são 10. O legítimo interesse, você pode até gerar definições, né, assim, formais e tal, mas na realidade... ele diz muito mais, vamos dizer, ele sai da lógica da definição e ele entra na lógica da ponderação. Então, são aquelas circunstâncias em que há a necessidade de ponderação. Sabe quando você vai, por exemplo, definir o que é interesse público, tal, que você pondera A ou B, o que... Então, o legítimo interesse também funciona nessa mesma lógica de balanço. Você tem que confrontar interesses, vamos dizer assim, antagônicos, né? Aparentemente antagônicos. E aí, se houver a preponderância, no caso do controlador, né, dos dados, com relação a um determinado tratamento, e que haja esse override, vamos dizer assim, do direito titular, mas que isso não vale causar prejuízo, você pode sim utilizar. Então, toda a lógica, inclusive existe uma expressão... seria a ausência de prejuízo para o titular? Basicamente. Existe uma fórmula para você chegar, que se chama LIA, que é do inglês, né? Que é o Legitimate Interest Assessment. Então, na verdade, é uma sigla, né? Que isso aí as pessoas inventaram academicamente e tal.
mas que é para dizer mais ou menos o seguinte, né? Como é que eu sei se há o legítimo interesse? Então você vai utilizar essa fórmula. E essa fórmula, ela pressupõe a necessidade, veja bem, porque se não é necessário, não tem legítimo interesse. E a adequação e proporcionalidade, entendeu? É quase como uma forma da proporcionalidade mesmo, né? Sentido estrito, a adequação e necessidade. Exatamente. Então existe uma fórmula que inclui esses elementos para você verificar se você pode. Então você, hipoteticamente, pode ser adequado, mas não tem o interesse, não tem a necessidade propriamente dita. E o que é a necessidade nesse contexto? A necessidade nesse contexto é que precisa ser feito dessa forma, não tem uma outra base ou um modelo menos, talvez, invasivo, entendeu? Precisa que seja dessa maneira, né? Agora, a pergunta foi muito boa, mas, na verdade, no Brasil, por exemplo, a interpretação é que o legítimo interesse ele é mais light também do que o GDPR, né? Então, por exemplo, na União Europeia, as questões, voltando no assunto do marketing mesmo, né? Na União Europeia, como é que funciona essa questão do marketing? Você pode, hipoteticamente, imagine que você se cadastre, vamos voltar no exemplo da academia, para comprar uma plataforma lá de e-commerce, que você compre um par de tênis, por exemplo, que você vai se matricular na academia mais chique do Rio de Janeiro, então você tem que aparecer lá. Publicidade, desconto aqui pra gente. Tem que aparecer lá com o tênis bacanão, maravilhoso, tal. Muito bem. Essa plataforma, imagina que você estivesse na Europa, que isso tudo tivesse acontecido no contexto GDPR. Essa plataforma, ela entende o seguinte, pô, esse cara gosta mesmo de artigos esportivos. Imagina que seja uma loja que vende de tudo, né, de geladeira, não sei o quê, mas você comprou o tênis. Exato. Então, esse cara gosta, sei lá, desse tipo de produto. Então, quando eles tiverem algum outro produto que seja, entre aspas, da mesma família, análogo, eles podem enviar a você, ainda que você não tenha dado consentimento, com base no quê? No legítimo interesse, sob o seguinte argumento, que há uma previsibilidade e até um interessezinho, vamos dizer assim, seu. Então, agora tá, sei lá, tá vendendo garrafinha de água, vou lá mandar, porque essa pessoa, se comprou o tênis, provavelmente vai gostar de comprar uma garrafinha de água, né? Squeeze, né? Aquele negócio que chama. Enfim. Então, assim que funciona lá. Aqui, eles ampliaram o legítimo interesse, porque, por exemplo, nessa questão do marketing mesmo, e para outras atividades também, é entendido que o controlador ele pode fazer uso do legítimo interesse para fomentar suas próprias atividades, e acabou ficando uma coisa muito estranha, porque todo mundo quer fomentar as próprias atividades. Se você for levar ao pé da letra, e aí acho que veio o papel da autoridade nacional, então podia usar para tudo. Exato. Então eu quero vender curso da minha plataforma, ninguém está esperando nada, mas eu falo, mas eu quero fomentar eu quero milhões de pessoas se inscrevendo, vou usar o legítimo interesse. Mas não é isso que a lei coloca como assim, primordial mesmo, né? Não é isso, né? Mas eu não sei se foi problema de redação ou se realmente foi uma opção, eu não sei, porque eu não acompanhei o processo legislativo, mas ele abre um pouquinho essa possibilidade. Deixa um pouquinho aberto. Eu vejo, inclusive, pessoas falando que o legítimo interesse seria uma espécie de uma válvula de escape. Você concorda? Concordo, né? Porque em algumas circunstâncias você não consegue fazer um enquadramento muito preciso mesmo, né? E aí você responde isso pela lógica daqueles elementos que compõem aquele LIA mesmo, né? Então, quer dizer, também você não pode causar um gravame tal. Se determinada circunstância é necessária, é adequada e proporcional, então se entende que pode haver o tratamento naquela circunstância específica. Mas eu acho que aí tem que ser bem fundamentado e bem analisado. Bem fundamentado. Acho que aí vai dar problema, né? Talvez seja uma das hipóteses que mais dê problema. Vai dar problema. Assim, já foi feito estudo na Europa, né, e as pessoas inflacionam, né, o legítimo interesse mesmo, quando elas não têm outras bases, né, porque as pessoas agora muita gente começou a perguntar de implementação, né, de LGPD. Então, por exemplo, uma das etapas, né, que é uma das iniciais mesmo, é você pegar, porque, por exemplo, uma empresa trabalha com bases de dados diferentes, não só por questão de onde estão os dados armazenados, às vezes fisicamente na nuvem, na sua gaveta, ou isso e aquilo, não só do ponto de vista de onde estão efetivamente os dados, mas cada área da empresa tem uma base legal diferente. Então, uma é o contrato, outra é o consentimento, não sei o quê.
E aí, uma das atividades que você necessariamente tem que fazer no exercício, né, no início da própria implementação, é fazer a atribuição daquela basezinha específica, casar com a base legal autorizadora. Então, você tem que pegar cada grupo e verificar qual é a base legal que vai justificar ali, né? Então, essa aqui é contrato. Então, você descarrega lá a quantidade, o X dados que estão nesse tipo de contrato. Contrato de fornecimento, contrato de trabalho, contrato de compra e venda, tem que ter tudo detalhadinho. Exato. E aí tem a base que vai ser o legítimo interesse. E aí você tem que pôr, de fato, a justificativa, porque o contrato é contrato. Exato. Ou existe ou não existe. Exato. Né? Obrigação legal é obrigação legal. Exato. Ou tem a lei ou não tem a lei. Legítimo interesse, não. Né? Isso vai dar problema. Né? Acho que sim. Então, acho que sim. É bom o problema, né? Se fosse uma coisa assim, simples, né? Não era bom, é uma lei boa. Mas olha, você não tem a percepção que tem muita gente chutando muito por aí? Tem muito chute. Tem muitos, assim, Padre Quevedo. Padre Quevedo não, porque ele até já era mãe de Ná. Eu acho que as pessoas ouvem, às vezes, o treino. Não é, olha, gente, não é uma crítica, assim, todo mundo tem opinião, todo mundo tem. Não tô brincando. Opinião todo mundo tem. O ponto não é esse. O ponto é que, eu vou repetir o que eu já falei, a nossa lei, o Brasil não oferece nada em termos de fonte. Eu acho que o grande problema que está acontecendo é esse. Você acha que não existe uma angústia das pessoas e das empresas em como implementar a lei? Porque, tipo assim, como vai começar? Porque a gente está se baseando muito na experiência europeia. Mas ainda que se baseando na experiência europeia, é a experiência europeia. Aqui o Brasil a realidade é outra. Tudo diferente. Financeira, econômica, até a cultura das empresas em cumprir a lei. Enquanto que lá fora é uma coisa da cidadania. Né? Aqui a lei sempre é aquela coisa, mas acho que não vai pegar, não vai pegar. O pessoal fala... eu acho que assim... É um pouco isso, é diferente, mas você acaba tendo que utilizar a tradição. Então, por exemplo, para você fazer o DPIA, né, o famoso lá, o Impact Assessment mesmo, ou outras atividades, o pessoal que está fazendo vai nos sites das autoridades europeias, né, os dois melhores que eu acho que são a ICO, que é a autoridade do Reino Unido, e a CNIL, que é a francesa, que eu acho que, na minha opinião, são as melhores, eles têm bastante material, tá? Vai lá, baixa os templates e faz adaptação. Eu acho que tá certo, entendeu? Porque você também, para que você vai inventar uma coisa do nada se já tem um protocolo mínimo? Só que você tem que fazer adaptação, né? Eu acho que é interessante o seguinte, surgindo lá a nossa autoridade, né? E ela for fazer alguma fiscalização, se for acontecer, você mostrando que se baseou num template do direito comparado, já mostra uma boa fé, uma intenção. Até porque dá trabalho, não tá lá em português. É verdade, você teve traduzido francês, de inglês e tal. E você mostrou uma intenção de atender ali. E essa intenção é importante, né? Claro. É uma boa fé objetiva da empresa em cumprir o contrato, cumprir a lei. A nossa lei prevê bem isso mesmo, né? A questão... Você que é o rei da responsabilidade civil de LGPD sabe tudo de responsabilidade civil. Então tem lá um artigo lá no meio que diz exatamente isso, né? Quando coloca lá naquelas exceções de quando que não vai ser responsabilizado, não sei o que, não sei o que. E uma das coisas é a demonstração, né? Então e esse é um ponto importantíssimo agora nesses processos todos de implementação, que as pessoas registrem tudo, né? Então você tem, por exemplo, uma tentativa ao longo do caminho, né? Uma tentativa de invasão numa máquina, você tem que estar lá registrar. Não é assim, já foi, não aconteceu. Não. É assim, é tipo, sabe? Não deu nada, a gente não fazia nada. Sabe aquela coisa assim, meu querido diário, hoje aconteceu isso. Aí você põe todos os eventos e tá tudo lá, não sei o quê. Então você tem que estar com tudo registrado, porque amanhã ninguém tá livre de um infortúnio mesmo, né? Amanhã, se acontecer, a autoridade não vai sair batendo em todo mundo, porque, nem tá montada ainda, né? Um dia vai estar, ok. Mas precisaria de uma estrutura muito grande, o Brasil geograficamente, obviamente, é muito grande e tal. Então, não vai ter como. Entretanto, ninguém está livre de ter um incidente. E aí, quando houver um incidente, a autoridade vai lá, porque tem que prestar contas para a sociedade, né? E aí, claro, incidente pode acontecer com as maiores empresas, tá aí. A gente tem visto vazamentos de empresas maravilhosas, que, aliás, são altamente tecnológicas, tal, que poderiam se resguardar, mas acontece, né? Estão sempre correndo atrás, mas, enfim, acaba acontecendo. Então, na eventualidade de acontecer isso, o que rola?
rola que você fala assim, ok, a autoridade aconteceu. No entanto, venha ver como o meu trabalho aqui é maravilhoso. Está tudo bonitinho, não sei o quê, não sei o quê. Então, isso é fundamental, né? tem que fazer. Então, é preciso então, você ter bons advogados, um bom pessoal de TI, fazerem os seus cursos, comprarem os seus livros. Sim, não. Isso é uma pequena parte. Mas é uma parte considerável. Eu acho que assim, as pessoas têm que... Quem já é desse universo, logicamente, tem que estudar, né? Isso é fato. Estudar, eu falo, Walter, eu estudo todos os dias da minha vida, mesmo. É incorporado na minha rotina isso. Eu leio todo dia, eu olho os casos, eu entro em alguns sites que me dão informações confiáveis. Mas você acha que as empresas no Brasil já se tocaram da LGPD? Eu acho que talvez as grandes, as mais... Mas não parece que a maioria não se tocou ainda. As empresas estão esquecidas, as pequenas, né? Sim. Então, na verdade, eu até tive a gente gravou o podcast, né, na outra semana com o Marcel e a gente até conversou sobre isso, Sim. né? O Marcel abordou um aspecto muito interessante, que é justamente essa questão de uma quantidade muito grande de empresas pequenas que a gente tem no Brasil, e que, bem ou mal, vão ter que fazer uma adequação mínima. Exato. E aí vai caber, até na opinião do Marcel, né, o papel da autoridade de fazer cartilhas e, enfim, buscar levar esse conhecimento para os empresários, porque tem todas esses sistemas de apoio, Sebrae, isso, aquilo, então isso já é uma maneira, se conseguisse entrar por aí. E as próprias associações setoriais, entendeu? Verdade. Então, sei lá, a associação de vendedores de calçado, sei lá, não sei se... Então ela vai lá, oferece não sei o quê, tal, entendeu? Então, assim, por setores mesmo, né? Esse é o mundo ideal. E as pessoas não estão percebendo, e voltando a falar de oportunidades, que é um nicho maravilhoso isso, você explorar esse tipo de coisa para os pequenos, né? Porque às vezes as pessoas ficam... Todo mundo quer o luxo, né? Quer o glamour e tal, empresa linda, milhões, mas às vezes, até por um aproveitamento, e tanta gente agora interessada em trabalhar na área, às vezes se você construir uma coisa boa, bem consistente, você pode... ter talvez o mesmo retorno, né? Mercados específicos, né? Até porque alguns mercados específicos você tem regulamentos específicos. Exatamente. Normas administrativas, Bacen. Sim, aí você tem, exatamente, tem esse outro lado. Então você tem as atividades que dependem de regulação, por exemplo, seguros, isso e aquilo. Então, você normalmente fazer esse tipo de detalhamento te dá o diferencial, que se você for um cara que manja muito de seguros e LGPD, muito provavelmente você vai ser a referência nesse aspecto, entendeu? Porque você vai ter que conciliar as regras, ou no caso financeiro, por exemplo, tem resoluções do Bacen, já prevê questões relacionadas à nuvem e tal, então você tem que compilar tudo aquilo junto com a lei e ver como é. Setor público. Exato. Setor público é um setor que está assim... inexplorado, né? E a quantidade de leis que você para, você tem a Lei de Ação Civil Pública, você tem a Lei de Acesso à Informação, o Código, uma coisa que pouca gente conhece, o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, que saiu aqui agora. Sim. A lei do habeas data. Exatamente. Quanta lei você tem por aí? Transparência. Então você tem muita coisa. O setor público, eu estou assim devagarzinho onde eu consigo. Por exemplo, eu vou daqui a uns 2 meses para uma escola da magistratura de um outro estado, tal. Então, assim, está começando a ter algum tipo de penetração assim no setor público, mas ainda o que eles dizem é o seguinte: eu tenho a base legal, que é a administração pública, então, tipo, não preciso fazer mais nada. E não é verdade, né? Pelo contrário, né? Então, também é uma grande oportunidade para as pessoas. Ou seja, tem milhares de oportunidades para as pessoas. Acho que o mercado incrível, gigantesco, exatamente, infinito, porque basicamente a gente quer dizer que toda empresa no Brasil, de certa forma, trata dados. De alguma maneira trata dados. E todas as empresas no Brasil, de certa forma, vão ter que se adequar à LGPD. E aí você tem como você tem um nicho na advocacia, você tem que ter as especializações mesmo, porque a NPD provavelmente vai dispensar ainda o DPO, né? Com algumas... vai ter algum corte, ou número de pessoas, ou valor, de faturamento, como se na GDPR isso, não tem que ter algumas empresas menores? Não. Na verdade, lá os critérios... rolou esse papo, muita gente até fala, porque tem uma outra coisa lá, que é pela quantidade de colaboradores, que são até 250, mas é para outra coisa, não é DPO, é para
elaborar os famosos RAT, que são os relatórios de atividade e tratamento, que aqui no Brasil foram batizados como ROT, relatório das operações de tratamento, mas no fundo é a mesma coisa. Lá, a definição das atividades relacionadas ao DPO são específicas com relação ao core do negócio. Então, atividades que envolvem monitoramento ou atividades que trabalham com número expressivo mesmo de dados. Pode ser uma empresa muito pequena, hipoteticamente, pode ser uma startup, mas ela pode ter um negocinho de 3, 4 pessoas, mas ela pode trabalhar com volume. Então tem lá, tem 3 hipóteses específicas, né? Então é isso, gente. Maravilha. Professora, foi uma aula maravilhosa. Não foi aula, polêmica, foi um bate-papo. Fizemos intrigas. Professora, suas palavras finais, candidata. Olha, a minha palavra final é sempre essa, gente, estudem, né? Não tô falando isso para vender curso, né? Claro, se quiser comprar, a gente agradece, né? Mas eu acredito muito até, e acredito mesmo, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa que procuro me autoeducar também. Então, hoje em dia... Há quanto tempo você estuda esse assunto? Então, eu comecei a estudar, eu tenho até vergonha de falar, privacidade em 2001. Que lá na escola, você é daqui da Emerge, né? Isso foi lá na escola de São Paulo, né? IPM, Escola Paulista da Magistratura, que quando eu resolvi fazer a minha primeira pós-graduação, que foi entre 2001 e 2003, mais ou menos, terminou no finalzinho de 2002, comecinho de 2003, deu 2 anos mais ou menos. Eu escolhi falar sobre o direito à privacidade das pessoas notórias, né? E teve, durante o curso também, eu até postei esses dias, eu tive que fazer 2 monografias, né? E imagina, 2001, pensa onde você estava, pessoas, onde vocês estavam em 2001? Bom, 2001, a nerd aqui escreveu sobre o direito à privacidade das pessoas notórias e sobre contratos eletrônicos, né? Que ninguém falava nada, né? Eu juntei a foto lá, com não sei o que, para provar para as pessoas, com os clipes enferrujados e tal, né? Então, estudo há muito tempo. Aí eu parei, né? Terminei essa especialização. Depois, por uma série de questões de excesso de serviço, eu parei de estudar durante algum tempo, depois fui fazer um mestrado nos Estados Unidos. Usei as férias, antes que alguém pense, que alguém me liberou, assim, não, eu cravado lá, tipo, férias, né? O tribunal não liberou nada, falou que aí, registre, antes de vocês falarem mal de mim. Não, usei as férias, e aí escrevi entre 2012 e 2013 sobre direito ao esquecimento, né? Então, a gente... Que virou um livro. Que virou livro, e foi interessante porque quando eu comecei a escrever sobre isso foi antes do caso do Costerra, que foi julgado só em 2014. Eu te conheci pelo livro. Ah, é? Foi. E as pessoas, na verdade, ninguém sabia o que era direito ao esquecimento. As pessoas faziam piada. Bom, até hoje ainda fazem. Né? Direito ao esquecimento. Esqueci que é teu aniversário. Não, nada disso, tá? Mas, na verdade, na época era muito pior, né? E o mestrado foi nos Estados Unidos e eu tentei falar para o meu orientador que o tema estava sendo discutido na Europa. Ele falava assim, querida, em inglês, né, o professor Mike, falava assim, no way, esquece, porque esse negócio de remoção da internet, isso aqui não vai pegar nos Estados Unidos. E foi um trampo, não para fazer a tese, para convencer a aprovar o meu tema, né, não... E hoje, quando você pensa como o mundo mudou, que também não faz décadas, né, isso foi 2012, 2013, né, isso já é muito mais recente. Exato. E você pensa que hoje as empresas, as gigantes americanas, se submetem a quê? Aos parâmetros europeus. Você vê como o mundo mudou. Né? Tudo aquilo que se dizia não, soberania, isso e aquilo, mudar o passado, lá, nunca ninguém vai vir dar pitaco aqui. Aconteceu. Eu não posso dizer que eu fui visionária, mas assim, eu já tinha entendido que essa lógica ia acabar expandindo pelo volume de internet mesmo, né? Então foi isso. Professora, muito né? obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Gente, eu tô aqui, eu quero falar só uma coisinha. Em primeiro lugar, professor Walter, além de professor da Emerge e digital influencer nas redes sociais, tem uma plataforma de curso. A minha, vocês sabem, que é a Next Law Academy, que é um bebê ainda, tem só um curso. O endereço www. nextlawacademy.com.br. E o Walter... Telefone 0800? Ainda não tem. E o Walter tem a Smart 3, que é uma plataforma incrível. Inclusive, a gente, falando aqui em primeira mão, só vocês sabem, a gente está pensando em fazer uma coisinha junto aí, um curso em parceria das 2 escolas. Vamos tentar unir. E eu sempre digo para as pessoas, Walter, não olhem quem está ao seu lado como seu concorrente, olhem como seu parceiro, que todos sempre têm a ganhar. Então, isso que eu queria dizer.
Olhem a plataforma do Walter, que a plataforma é muito boa também. E a dela também, gente. Muito obrigado, gente. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E ó, parabéns pelo estúdio. Estamos no estúdio do Walter aqui, chique demais. Obrigado, produção. Obrigado, Beijo, gente. Beijo. Obrigada, produção. Tchau, tchau.